meditação é uma das formas mais práticas de você potencializar a capacidade do seu cérebro e atingir um autoconhecimento mais profundo. Fala galera, Antônio do Vida e Performance aqui, e nesse vídeo de hoje eu quero discutir com vocês sobre meditação. Como você pode meditar e o que acontece no seu cérebro quando você faz meditação. Bom, sempre que a maioria das pessoas elas escutam falar de meditação, não é tão difícil a gente pensar naquele velho estereótipo, aquele velho arquétipo da meditação ser um caminho para a iluminação que apenas pessoas budistas, religiosas buscam, ficando isolados numa montanha, enfim. Além disso, é muito fácil também a gente achar que meditação pode ser uma perda de tempo e algo inútil, porque é simplesmente você ficar parado, sem pensar, sentado, introspectivo, só com você mesmo. Bom, o pensamento de ficar parado sem fazer nada nos dias de hoje parece bem chato e não oferece nenhum resultado tangível. Então é um dos motivos que as pessoas elas não conseguem se adaptar com a meditação, porque ela não oferece nenhum resultado tangível em si. E por que então você estaria meditando, no caso, se você poderia estar produzindo algo, se você podia estar fazendo alguma coisa que realmente você conseguisse tocar, você conseguisse receber em si. Enfim. Então, por causa desses motivos, a assimilação com coisas de monge, com coisas religiosas, e também sendo algo meio que chato, meio que visualizado como algo inútil, a meditação é algo que atrai as pessoas, mas infelizmente acaba sempre ficando naquela velha e boa lista de atividades que eu vou fazer um dia. Ou então, aquele tipo de coisa que você faz uma vez, não vê resultado e para. Bom, a meditação em si, ela começa a oferecer resultados a partir de 10 dias meditando, com 10 dias seguidos meditando. E para pensar através dessa analogia. Quando você malha pela primeira vez, você não consegue ver os resultados tangíveis. Você não consegue perceber mudança no peso, mudança na sua massa magra, enfim. Mas você sabe que se você malhar consistentemente, você vai obter um corpo diferente. Um dos motivos que eu acho que a maioria das pessoas ainda não aderiu à meditação é porque elas não sabem o que vai acontecer com elas. E a maioria das pessoas que explicam a meditação, elas não deixam isso claro. Então nesse vídeo eu quero trazer para vocês quais são as mudanças que acontecem no seu cérebro quando você medita e o que é realmente meditar, além de ficar simplesmente parado e apenas observando os seus pensamentos. Então vamos lá. O que acontece no nosso cérebro quando a gente medita? Bom, ocorrem mudanças físicas, mudanças perceptíveis no nosso cérebro quando a gente medita, em 3 partes: o córtex pré-frontal, a ínsula e a amígdala. Então, vamos começar pelo córtex pré-frontal. O que é o córtex pré-frontal, antes de tudo? Bom, é basicamente o centro de tarefas do seu cérebro, é a área racional do seu cérebro. Através do córtex pré-frontal a gente tem a capacidade de exercer a razão, de ter um pensamento lógico e analítico. O córtex pré-frontal, ele também possui a capacidade de oferecer a resposta às emoções, ou seja, quando você sente medo, você meio que interpreta o medo através do córtex pré-frontal. E também, essa parte do seu cérebro, ela possui a capacidade de interromper comportamentos e hábitos automáticos. Então, isso diminui muito a sua tendência ao automatismo. E outra função dessa parte do seu cérebro é que ela sempre, todas as memórias, todos os pensamentos, tudo que envolve você faz referência a essa parte. Uma parte do seu cérebro que diria que é o eu central, digamos assim, porque todas as informações que essa parte do cérebro processa são relacionadas a você, incluindo quando você está, por exemplo, sonhando acordado, pensando sobre o seu futuro, refletindo sobre você mesmo. Através dessa parte do cérebro consegue captar o que as pessoas pensam de você e também o que você representa para aquelas pessoas. A segunda parte do cérebro que é modificada, a ínsula. Bom, a ínsula é a parte do nosso cérebro que é mais relacionada aos sentimentos intuitivos. Então, qualquer sensação corporal que a gente tem, por exemplo, quando a gente acha que está numa situação perigosa, quando a gente não vai muito bem com a pessoa, enfim, aquelas sensações instintivas, aquelas coisas que vêm mais da nossa intuição mesmo, são relacionadas com a ínsula. Através dessa parte do nosso cérebro, ela meio que guia a gente a responder determinadas situações com base nos nossos sentidos. Como, por exemplo, se algo é perigoso ou algo nos dá medo. O nosso corpo ele vai nos dizer isso. E a nossa mente vai responder à reação do nosso corpo. A terceira parte do cérebro que é modificada é a amígdala. A amígdala praticamente é o sistema de alarme do nosso cérebro. Então, é basicamente o centro do medo. Então, todas as respostas de luta e fuga que a gente tem no nosso dia a dia, ela é relacionada com as respostas emocionais vindas da amígdala. Então, as reações que a gente tem que normalmente fazem a gente agir de maneira irracional, meio que, por exemplo, quando você quer falar em público, mas você fica com vergonha, você acha que você vai fazer merda, enfim.
seu coração começa a bater mais rápido. Tudo isso é relacionado à sua amígdala. É o centro de luta e fuga. É aquilo que te deixa desperto, aquilo que te deixa, enfim, mais relacionado aos seus instintos. Bom, quais são as mudanças que ocorrem nessas partes do cérebro, o córtex pré-frontal, a ínsula e a amígdala, a partir do momento que a gente começa a meditar? Quando a gente começa a meditar, meio que esse eu central, que é proveniente do córtex pré-frontal, ele começa a se quebrar aos poucos. E à medida que essa conexão ela vai se esvaindo na nossa mente, a gente para de pensar que todos os sentimentos de ansiedade, de medo, de auto-julgamento, a gente para meio que de pensar que tudo e todos os problemas que acontecem conosco é por nossa culpa. Então a gente para um pouco de se culpar diante das nossas situações, de ter insegurança de falar com algumas pessoas, de diminuir muito a nossa ansiedade social, a nossa ansiedade de lidar com problemas, enfim. E por essa diminuição da ansiedade, acaba que você tem muito mais facilidade de dormir, porque a insônia em si, ela é altamente correlacionada com pensamentos excessivos. E normalmente esses pensamentos excessivos, eles são derivados de meio que reinterpretações do passado e criações do futuro que a gente tem constantemente. Essas reinterpretações normalmente são derivadas de situações que nos acometem no dia a dia. Então, a partir do momento que a gente acaba diminuindo esse eu central, parando de achar que tudo que acontece com a gente é porque a gente não é bom o suficiente, é porque a gente não merecia, enfim, a gente para de achar esse tipo de coisa e passa a enxergar a realidade como ela é. A segunda parte é uma conexão mais saudável com o nosso centro de tarefas, ou seja, o nosso centro de tarefas, aquela parte racional, aquela parte lógica, ela vai ter uma conexão melhor com a sua ínsula, que é a parte mais intuitiva. E o que é que isso significa? Isso significa que quando você experimentar sensações corporais de medo, de raiva, de ansiedade, enfim, até a sensação de dor, você não vai ficar absorvido por essa sensação. Você meio que não vai se submeter à sensação. Você vai conseguir utilizar a sua parte racional para analisar a situação e entender, bom, por que eu estou com medo? Será que essa situação realmente me faz ter medo ou é simplesmente uma criação minha? A gente consegue analisar as nossas situações de maneira mais racional e através disso consegue meio que afastar um pouco as emoções destrutivas do nosso dia a dia. Por fim, a última mudança ela se dá naquela parte do córtex pré-frontal relacionada ao eu central. Bom, como ocorre essa mudança? Ao invés da gente pensar que todas as pessoas, todas as informações que a gente processa são relacionadas de como as pessoas nos percebem e como a gente é diferente daquelas pessoas, criando uma separatividade, ocorre uma mudança para como a gente sente essas emoções e também como aquelas pessoas podem sentir aquelas emoções também. Então, por exemplo, quando você está numa situação por exemplo, quando você está conhecendo uma pessoa nova e aquela pessoa acaba não puxando tanto assunto com você, ao invés de você pensar que aquela pessoa pode não estar interessada em você, você passa a pensar que ela pode ter simplesmente vergonha, pode ser tímida. Assim como você, caso você seja tímido, também tem. Então, o que ocorre? Você acaba ficando com mais empatia diante das pessoas. Então, você consegue se pôr mais na situação da pessoa e consegue entender melhor as situações que ocorrem no nosso dia a dia através de sua perspectiva e através da perspectiva de outra pessoa. Isso é importante porque você para de analisar as situações simplesmente se julgando, se separando do que é aquela situação em si. Então, basicamente, você desenvolve mais sua empatia. Então, os benefícios principais da meditação que eu posso compartilhar com vocês é a diminuição da ansiedade, a diminuição do auto-julgamento que a gente tem, da gente achar que a gente não é bom o suficiente, da gente achar que a gente está fazendo errado, enfim, aquela pressão e aquela responsabilidade que a gente tem, que a gente vai construindo ao longo da nossa vida, ela é encarada de maneira mais saudável. E também ocorre uma menor resposta de luta e fuga. Então, quando você quer dar uma palestra, ao invés de você ficar desesperado, ao invés de você ficar ansioso, o que vai acontecer é que você vai conseguir analisar essa ansiedade e vai conseguir usar ela ao seu favor. Como é que você usa a ansiedade ao seu favor? Ao invés de você usar a ansiedade e transferir ela para o medo, você vai transferir para o ânimo. Você vai ficar animado de dar aquela palestra. E através disso, sua resposta de luta e fuga vai diminuir drasticamente e você vai conseguir lidar melhor com situações adversas. Os 3 benefícios principais da meditação seria o desenvolvimento de maior empatia, o auto-julgamento, que acaba sendo menor no nosso dia a dia, e a diminuição da resposta de luta e fuga. E o que é que esses 3 benefícios têm em comum também? A diminuição da ansiedade, porque a ansiedade em si é basicamente o pensamento excessivo no futuro e a reinterpretação constante do passado. Então, a gente sempre fica criando na nossa mente situações hipotéticas do que poderia acontecer, do que poderia ser melhor. Através da diminuição da ansiedade, a gente consegue
viver mais no presente, consegue focar mais na nossa situação atual e o que é que a gente tem que fazer hoje para alcançar uma situação ideal. Então, a gente para de gastar nossa energia simplesmente pensando e consegue transferir essa energia para uma ação. A gente consegue diminuir um pouco a ansiedade e transferir essa energia que era despendida, normalmente, sempre no pensamento excessivo, para uma ação. Seja ler um livro, seja simplesmente fazer uma caminhada ou trabalhar, enfim, trabalhar num hobby que você gosta. Então, por esses motivos que a meditação se faz uma prática tão benéfica. Agora, vamos desmistificar um pouco o que é a meditação, como meditar em si. Bom, quando a gente medita, existem dois focos principais: a diminuição dos nossos batimentos cardíacos e a regulação da nossa variabilidade cardíaca. Quando a gente consegue respirar de maneira rítmica, de maneira ritmizada, a gente consegue modificar nossa variabilidade cardíaca. E quanto mais estável é a nossa variabilidade cardíaca, mais baixa é os nossos batimentos cardíacos por segundo. E o que é que isso gera? Quais são os resultados disso? Bom, quando os seus batimentos cardíacos estão mais baixos, você fica mais relaxado, você consegue ficar mais no momento presente, você não se desespera e você consegue enxergar situações sem botar a sua perspectiva em tudo. Simplesmente enxergar as situações como elas são, ao invés de simplesmente enxergar como você gostaria que elas acontecessem. Bom, então, como é que você pode modificar essa variabilidade cardíaca e diminuir esse batimento cardíaco? É simples. Você precisa manter uma respiração ritmizada. Então, e também, para diminuir o seu batimento cardíaco, você precisa expirar mais do que inspirar. Então, o que é que eu aconselho, se você quiser meditar, é simples. Pega o seu celular, bota uma música de meditação para facilitar com que você consiga entrar em um estado meditativo mais rapidamente. Você foca na sua respiração, que você inspira 5 segundos, prende essa respiração por 5 segundos, expira por 5 segundos e fica sem ar nos pulmões por 5 segundos. Você vai fazendo esse tipo de respiração e ela diminui muito a nossa resposta assim, de luta e fuga diante das situações. Na hora de meditar é importante que você tenha a sua coluna reta. Por quê? Porque isso vai facilitar a oxigenação ao longo do seu corpo. Quando a gente fica torto, o nosso oxigênio ele não consegue circular propriamente. E isso faz com que a gente sinta sono, isso faz com que a gente fique sem energia. Por isso que é importante manter a coluna reta. A partir de 10 dias meditando, você já consegue sentir as mudanças. E como você já sabe o que vai acontecer, pensa que meditar é como uma academia, mas só que para o seu cérebro. No primeiro dia você não vai sentir nada. No primeiro dia pode ser difícil, você vai ficar dolorido. O dolorido, entenda-se como você pode até ficar perdido no ato de meditar. Mas é importante ser persistente, ser resistente ao nosso pensamento de que aquilo não é benéfico e persistir pelo menos por 10 dias, porque assim você vai conseguir visualizar algumas mudanças já no seu corpo e na sua maneira de lidar com situações. Então é isso, fica aqui a minha dica de você meditar, por que você deveria meditar e um pedido, medita por 10 dias que você já vai conseguir sentir a diferença. Eu fico por aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo sobre meditação, eu espero que eu possa ter esclarecido a meditação de maneira menos mística, de maneira mais objetiva e que possa ter ajudado a você a entender o que é a meditação em si, quais são as mudanças que ocorrem no nosso corpo. Obrigado por ver o vídeo, se você gostou do vídeo, por favor dá um like, se inscreve no canal e até a próxima.